Então, eu comecei a gravação aqui, pessoal. Muito bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. A gente vai falar um pouquinho hoje, né, da continuidade da nossa aula de sistema nervoso. Eu quero mandar um abraço aí para todos vocês. Espero que estejam todos bem. Na medida do possível, aí a gente passando por essa situação de pandemia, né, isolamento social. Nós estamos aqui hoje é dia 19 de junho, né, a gente está indo aí para o nosso terceiro mês, né, de distanciamento social já, mas vamos ficar todos bem, isso vai passar. O que importa é que a gente não desanime, né, e acima de tudo, não deixe a bola cair aí, né, de não deixar a peteca cair, porque é uma situação bem complicada, mas através da educação, através da tecnologia, através dessas aulas remotas, a gente consegue trocar o pneu do carro, o carro andando, né, e o importante é que a gente não se desmotive, tá bem? Eu fico à disposição aqui para vocês, por mais que vocês estejam aí num período de recesso, de férias, por favor, entrem em contato comigo no WhatsApp, podem mandar mensagem, manda e-mail para mim, eu estou aqui à disposição de vocês. Se eu demorar um pouquinho para responder, aí, esses dias atrás uma aluna me mandou uma mensagem, eu respondi no dia seguinte, né, mas é porque também a demanda de mensagens aí, de interação, exige bastante da gente, né, exige bastante do nossa participação, né, seja online ou seja aí do formato que a gente encontre, tá bom? Então, sem mais delongas aí, sem mais explicações, eu vou apresentar o slide aqui para vocês. Eu vou desaparecer aqui da câmera para não ficar pesada a gravação, mas a qualquer momento aí vocês podem abrir o microfone, se for o caso, podem fazer alguma interação aí comigo, para ajudar, inclusive, ao desenrolar dessa aula, tá bem? Então, eu vou começar a apresentação aqui, só vou desligar a minha câmera, né? Eu vou vendo aqui também no chat na medida do possível. Se tiver alguma dúvida, a gente vai respondendo. Vocês estão me ouvindo bem? Legal, a Erika respondeu aqui que sim. Espero que todo mundo esteja ouvindo. Beleza. A gente não tem microfone aqui, às vezes, mas é assim mesmo, pessoal. A gente está passando por uma situação que a gente lá na frente vai dar muita risada de tudo isso ainda, tá bom? A quantidade de vezes que a gente apertou o botão errado, que era para gravar aula e não gravamos, era para mandar determinado e-mail e não mandamos, é uma situação que vai ser engraçada. Isso vai gerar bastante assunto aí para a gente nas aulas, quando a gente retornar nas aulas presenciais, tá bom? Então, eu vou acompanhando aqui o chat também, tá? Então, deixa eu só desligar a minha webcam aqui, deixar um abraço aí para vocês, né? Um coraçãozinho aqui para a gente retornar aí nessas aulas presenciais o quanto antes, né? E também aí pela minha gratidão aí por vocês participarem dessa troca aí de experiências e de aula também, né, de formato remoto, tá bem? Então, um forte abraço aí para todos. Vamos começar a nossa aula aqui. Deixa eu só desativar minha câmera. Então, vamos dar sequência, né, na nossa disciplina aí de sistema nervoso. Em outras aulas, né, inclusive na nossa primeira aula de sistema nervoso, nós abordamos alguns itens relacionados a essa parte complexa do nosso corpo, né, do sistema que comanda todos os outros sistemas, né, e o próprio sistema nervoso, ele apresenta uma conotação, né, de maior relevância, de maior importância do corpo humano, tá bem? Então, só para quem estiver acompanhando essa gravação aí no futuro, né, eu me chamo Antônio Monteiro Conrado Júnior, sou professor aqui do Senac Araraquara, sou fisioterapeuta, técnico em segurança do trabalho, tenho formação em ergonomia e também em fisioterapia traumato-ortopédica. Quando a gente trabalha aí as disciplinas de sistema nervoso, elas fazem parte de um contexto relacionado à unidade curricular, né?
a unidade curricular número 4, que ela aborda princípios relacionados à área de anatomia, tá bem? Você que está assistindo essa aula agora, né, pela primeira vez, existe uma outra aula do sistema nervoso que também está aqui no canal. Eu vou deixar o izinho de informação aqui nessa aula para você assistir a primeira aula, mas na sequência aí eu já vou passar de maneira bem mais rápida aqui o contexto dessa primeira aula, tá bem? Eu disponibilizei aqui abaixo no link do vídeo a apostila, né, com os slides, caso você queira baixar esse material, justamente para acompanhar essa aula, e também, né, essa gravação aqui, ela está disponível na internet justamente para facilitar aí o nosso contato. Então, deixa eu só passar aqui rapidamente, né, o C4, que ela trabalha com esses indicadores, nós já falamos sobre isso, então eu vou passar isso de maneira mais rápida. A Ana Clara mandou mensagem aqui que não está conseguindo entrar. Deixa eu ver se eu consigo ajudar ela aqui. Rapidamente, tá, pessoal? Às vezes é uma questão de internet, mas é rapidinho, eu já ajudo aqui. Acho que ela está entrando aqui agora. Vamos dar sequência aqui. Então, nós já falamos então sobre esses indicadores, os elementos da competência, né? E chegando aqui na nossa aula de sistema nervoso, vamos lembrar que a gente já abordou alguns princípios do sistema nervoso e o nosso foco hoje é trabalhar com a estrutura e funções do neurônio. Nós já falamos na aula passada sobre transmissão do impulso nervoso, o arco reflexo e a divisão estrutural que nós possuímos, né, entre o sistema nervoso central e periférico, né, também aí a diferenciação entre o sistema autônomo e visceral e, de certa forma, ali da parte nervosa e periférica, né? Então, o sistema nervoso central e periférico, ele aborda a estruturação, que o sistema nervoso ele faz parte daquela primeira região que ela está ali próxima, né, dentro do crânio, e também na sua continuidade perante a coluna vertebral. E o periférico, que ele está na periferia, está mais distante dessa região central, justamente se tornando ali o que nós chamamos de sistema nervoso periférico. Então, dando sequência à nossa aula, a gente já falou sobre essa introdução, né? Eu vou deixar isso para quem já assistiu aí na nossa primeira aula. E nós dividimos essa aula dessa forma, né? Então, a gente apresentou introdução, estrutura, paramos na transmissão de impulso nervoso, falamos sobre arco reflexo e a divisão estrutural. Ficou faltando somente as funções do neurônio, que a gente vai abordar durante essa aula. Sendo assim, eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui em 5 minutos, né, sobre esse tema muito importante que é o sistema nervoso. Então, a gente já falou sobre isso, né? Então, fica aí para quem já assistiu essa aula, possivelmente rever, né? Essa aula que está disponível aqui no nosso canal. É a parte, então, do organismo que transmite sinais, né? Então, a função do sistema nervoso é tanto de maneira voluntária como involuntária, participar aí das transmissões de sinais através de duas principais partes, tanto o sistema nervoso central como periférico. É ele que controla, né, e coordena os nossos estímulos principais do corpo, né, e ainda vai interpretar estímulos como esse que a gente está vendo na imagem ali, né? Então, a pessoa que ela tem o primeiro contato ali com o objeto pérfuro cortante, o objeto pontiagudo, o nosso organismo aí, o nosso sistema nervoso que vai fazer com que a gente retire rapidamente ali o pé daquele objeto pontiagudo
e não machuque mais o nosso organismo, né? De certa forma, é ele que vai interpretar os estímulos e dar as respostas necessárias a esses estímulos. Nós falamos já sobre isso na outra aula, né? Então, quem já assistiu, excelente, né? Mas volta lá, quem está assistindo pela primeira vez essa aula agora, para compreender as funções simpáticas, né? E as funções autônomas, né? Que nós temos aqui no nosso corpo, justamente para acompanhar um pouquinho mais o nosso sistema nervoso central, à sua esquerda, e o sistema nervoso periférico aqui ao lado direito. Essa divisão estrutural que nós temos de tecido, né, essa divisão que nós temos de maneira anatômica, tanto no sistema nervoso central como periférico, né, chegando às suas devidas ramificações. A gente já falou sobre isso, vou deixar essa parte, nós já falamos também sobre essa estrutura, falamos já mais sobre isso, já falamos sobre isso, eu vou passar aqui rapidamente, para a gente chegar na parte mais importante, que é a parte dos neurônios, tá bem? E nosso último slide foi exatamente aqui, e a gente começa então a nossa aula de hoje falando aí sobre o tecido nervoso, né? A gente já teve uma aula só de tecidos também, que está disponível aqui no canal, mas quando a gente fala sobre o tecido nervoso, nós precisamos conhecer essa figura aí, né? Que ela é representada através de um neurônio, tá bem? Esse desenho desse neurônio, ele apresenta inicialmente um desenho mais aceito dentro da comunidade aí da anatomia, né? E é o que a gente reconhece como um tecido nervoso. Então, o neurônio por si, ele é uma estrutura, né, de uma célula, né, de um tecido, né, um aglomerado de células. E quando a gente fala sobre o neurônio especificamente, é ele que realiza, né, ele é uma célula responsável pela transmissão dos impulsos nervosos. Então, os neurônios eles são constituídos basicamente por um corpo celular, dendrito e axônio, a gente vai ver isso ao longo dessa aula, e elas são as células responsáveis pelas transmissões dos impulsos nervosos, tá bem? E apesar de ser extremamente importante, o neurônio ele equivale somente a 10% do nosso tecido nervoso, né? Então, o neurônio ele equivale a 10% e os outros 90% são as células da glia, né, que a gente vai, ou neurogliais, que a gente vai ver ao longo dessa aula. Falando especificamente do tecido nervoso, esse slide está lá na aula de tecidos, né, mas vale a pena a gente relembrar ele aqui. O tecido nervoso ele constitui, né, basicamente aí dois componentes principais. Primeiro os neurônios e na sequência um grupo de células neurogliais. Elas nutrem, defendem e sustentam o tecido nervoso. Então, quando a gente vê ali os componentes do tecido nervoso, nós vemos primeiramente aqui o neurônio, né, representado através desse desenho, e através desses desenhos aqui, tanto no sistema nervoso como no sistema nervoso periférico, né, o central e periférico, nós adotamos aí os oligodendrócitos, a microglia, os astrócitos, os ependimócitos e as células do sistema nervoso central. Nós temos as células satélites e as células de Schwann, né? O que a gente conhece aí como neurogliais, tá bom? A gente vai abordar isso ao longo da aula, mas é interessante a gente entender, né, de maneira inicial, de maneira primária, que quando a gente fala sobre o neurônio, né, a função dele, então, é realizar a conexão, né, dos impulsos elétricos do nosso corpo, né, e principalmente ali no sistema nervoso central. E quando a gente conhece aí essas estruturas, né, tanto o neurônio como as neuroglias, né, ou os gliócitos também, chamado de gliócitos, o sistema nervoso central ele vai ser dividido ali pelas oligodendrócito, que ele é responsável, né, dessa imagem que a gente está vendo aqui, ó, ele é responsável pela manutenção, né, e formação da bainha de mielina, tá? Eu vou falar mais sobre isso, mas a bainha de mielina, ela vai recobrir, ela vai fazer ali a proteção do axônio,
que é a condução do fio elétrico, tá? Do nosso neurônio. As microglias são as células imunológicas do cérebro. A gente já falou sobre imunologia, nós falamos aí sobre o sistema de defesa do corpo, mas a microglia é ela que vai realizar ali a defesa do nosso cérebro. Os astrócitos, né, que estão aqui um pouco abaixo, aí também parecido com uma estrela do mar, aí, com uma estrela, né? Ele tem maior quantidade no sistema nervoso, né? É o que tem maior representatividade ali, além dos oligodendrócitos, a microglia, dos ependimócitos. O astrócito ele é o que tem maior quantidade, né, no nosso sistema nervoso central. Ele auxilia também na imunidade, né, e na manutenção da formação do cérebro. Então, se o cérebro tem aquele formato bonito ali, é o astrócito que dá esse tamanho, né, esse volume para o cérebro. E os ependimócitos, né, ele auxilia ali no revestimento, né, do sistema nervoso central. Ele também atua como defesa, né, mas é a célula de revestimento, né, ele que vai recobrir ali justamente por causa desse formatinho aqui, como se fosse uma barreira, né, é ele que vai criar uma proteção do sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, a gente verifica aqui primeiramente o satélite, são as células progenitoras, né, aquela que dá origem a outras células. Então, elas são encontradas no nosso sistema nervoso periférico, nos músculos que são maduros, né? Que eles aumentam o número de fibras existentes no nosso corpo para criar outras fibras e, consequentemente, ali aumentar o volume, o tônus muscular, tá bem? E nós temos aqui abaixo a célula de Schwann, que ela também é conhecida com um apelido, aí, um outro nome, né? É o neurolemócitos, tá? Mas é mais bonitinho guardar aí como célula de Schwann, que é uma célula glial, que ela produz a mielina, né? Então, se o oligodendrócito ele recobre a bainha do axônio, o Schwann ele vai produzir a mielina, né, que vai envolver o axônio. Então, observem aqui que ela tem um formato de um tubo, né? E vamos imaginar aí que essa célula de Schwann, ela que vai recobrir toda essa camada aqui do axônio do nosso neurônio, tá bem? A gente vai abordar isso ao longo da aula, mas em maneira resumida, né, o que a gente conhece aí de neuros gliais e de sistema nervoso é essa função, tanto dos neurônios como as células neurogliais. Quando a gente fala sobre o neurônio, né, ela é uma célula responsável pela transmissão do impulso nervoso. Os impulsos nervosos, eles são chamados aí também de impulsos elétricos, né, e eles são caracterizados justamente por esse movimento aí que a gente está vendo na nossa projeção. A anatomia do neurônio, ela é dividida aí primeiramente em corpo, né? Então toda essa parte aqui da cabeça do neurônio é chamada de corpo. Nós temos aqui no centro, né, onde emite um canal aí, um impulso nervoso, o núcleo celular. Então o corpo desse neurônio é chamado ali, naquela parte primária, ali, aquela parte bem ao meio de núcleo celular. Então, como toda célula, esse neurônio aí, ele tem um núcleo celular também. As suas ramificações aqui, que são apontadas aí como se fosse uma raiz, né, ou dependendo aí da sua imaginação também, pode parecer ali um cabelo espetado, né? Isso aqui é o que a gente chama de dendrítios, tá? Os dendritos, eles são terminais de recepção. Então, como se fosse aí um fio desencapado, né? Ele recebe ali os sinais nervosos, tá bom? Então, nós temos ali na primeira parte da célula do neurônio, nós temos o corpo. Dentro do corpo, nós temos o núcleo celular. E em volta do corpo, nós temos os dendrítios, que são chamados terminais de recepção, porque eles justamente recebem ali os impulsos nervosos. O corpo celular, ele é a parte mais volumosa do neurônio, né? Vocês podem perceber aí que é a parte onde está localizado o núcleo e as suas estruturas citoplasmáticas, né? Aquela estrutura do corpo.
ela é responsável pela síntese de todas as proteínas neurais. Então, ela que vai captar ali toda a condução do que o neurônio vai fazer daquele momento em diante. O dendrito, que é a parte ali do que eu falei, né, de cabelo espetado ou fio desencapado, ele é um prolongamento fino, ele tem uma ramificação para a condução desses estímulos que são captados ali no ambiente, e ela vai dar um direcionamento para outras células, né? Então ela vai principalmente informar ali o corpo celular o que está acontecendo. Ela capta o que está no ambiente e vai informar o corpo celular. Ele é especializado, né? A gente chama também desse terminal especializado em receber e transmitir os impulsos para o corpo celular, e o corpo celular vai fazer o seu andamento ali para o restante do neurônio. Então, nessa primeira parte, nós entendemos um pouquinho melhor aí do que é a primeira etapa do neurônio. Então, nós temos a primeira etapa, que é o corpo. O corpo ele tem uma divisão entre núcleo celular e dendrito. Então, vamos para a parte do meio agora, do nosso neurônio, que ela é chamada de axônio, tá? Então, se a gente tinha lá o corpo na primeira etapa, nós temos agora o axônio. Então, quando eu falo sobre o axônio, ele é um prolongamento mais longo do que o dendrito, né? Então, o dendrito ele é fino e curto, e o axônio ele é longo, né? Equivale aí a boa parte, né, do nosso neurônio. A função do axônio é transmitir, basicamente, para outras células o impulso nervoso que foi captado pelo dendrito, passou pelo corpo, e o axônio vai fazer a ligação dele para outra célula. O axônio ele tem uma divisão basicamente ali em duas partes, né, que é o axônio, que é a parte amarela que a gente está vendo, e acima, né, o nódulo de Ranvier, tá? Esse nódulo de Ranvier são as separações que nós temos do axônio. O que ocorre durante o momento que nós estamos pensando, raciocinando aí, é um efeito, né, que é um efeito chamado de sinapse, que a gente vai ver isso ao longo da nossa aula, mas o nódulo de Ranvier, ele é essa separação, esses gomos que nós temos ali ao longo do axônio. O próprio axônio, ele é revestido por uma bainha chamada bainha de mielina, né, que ela é um isolante térmico ali, um isolante térmico e elétrico para concentrar e aumentar a velocidade da transmissão do impulso nervoso. Então, quando eu falo ali da bainha de mielina, muita gente já deve ter brincado se você está pensando, o seu cérebro está queimando, né? É porque existe uma condução elétrica e nervosa, né, extremamente eficaz durante desse processamento de pensamento, de cálculo ou de memória, né? Quando a gente está pensando em alguma coisa, existe um atrito elétrico dentro desse neurônio. E para que ele não saia, né, não se perca aqui, o nódulo de Ranvier e a bainha de mielina isolam, né, todo o corpo desse axônio, todo o corpo desse neurônio, tá bem? Então, pode dizer também que nós temos ali uma cauda, e essa cauda ela é recoberta de bainha de mielina, que é um isolante térmico e elétrico, tá bem? E por final, nós temos ali a parte de terminais de transmissão do próprio axônio, que é essa ramificação. Então, ele começa ali espetado, ele é alongado, e no final ele também é alongado através desses terminais de transmissão. Então, quando eu falo de todo esse neurônio, eu estou falando exclusivamente aí do terminal de recepção e no final do terminal de transmissão. Então, em resumo, eu recebo o estímulo do ambiente, né, lá através do dendritos, eu faço o processamento dentro do núcleo celular, do corpo do neurônio, eu transmito para o axônio tem uma proteção, que é a bainha de mielina,
e o nódulo de Ranvier, para que esse estímulo ele ocorra de maneira saltatória, né, de maneira contínua ali dentro do neurônio, até o meu terminal de transmissão lá na ponta, tá? Então, em resumo, de maneira bem superficial, o que acontece com o nosso estímulo aí de sinapses, de estimulação, tanto nervosa como do ambiente, eu recebo esse estímulo, processo e passo para o restante do corpo através desse neurônio. Então, mas ele é dividido de maneira mais fácil, vamos falar assim, entre corpo celular, dendrito e axônio, em 3 partes. Existem outras partes que a gente falou aqui, o nódulo de Ranvier, núcleo celular, bainha de mielina, eles fazem parte de um componente um pouco mais neurofisiológico, né? Mas se eu guardar lá que ele é formado por corpo celular, dendrito e axônio, eu já entendi a estruturação desse neurônio. O que acaba acontecendo do nosso corpo aí, a gente está vendo aqui à esquerda o cérebro de um jovem e à direita o cérebro envelhecido. Né? Então é natural, pessoal, o nosso envelhecimento, infelizmente, a gente ter a perda desses neurônios. E aquela célula satélite que eu falei, né, que ela produz uma estruturação, né, de aumentar, né, e consequentemente melhorar ali a nossa estruturação, tanto nos astrócitos como nas células satélite. O astrócito, lembrando que ele dá uma maior quantidade e volume no nosso sistema nervoso central, e também o satélite, ele é uma célula progenitora, né, ela que cria outras células nervosas ali, e consequentemente melhora o número de fibras que nós temos tanto nos músculos, como também aí no cérebro. Eles vão perdendo a sua potência, vão perdendo o seu tamanho, né, o seu tamanho devido, e é natural de ocorrer uma diminuição do cérebro. Então, percebam que nós temos aí no cérebro jovem um volume maior, uma capacidade maior, né, de absorver as informações, consequentemente realizar o processamento, as interações são mais rápidas, e o processamento dessas informações são mais rápidas também. Em contrapartida, o cérebro envelhecido, ele começa a ficar menor, né, ele pode diminuir ali até 30% do seu tamanho, né, e isso também pode apresentar diversas doenças, né, como a gente sabe aí, existe um senso comum de falar que as pessoas que estão ficando mais velhas, elas vão tendo uma perda, né, do nosso sistema nervoso central, e ela ocorre de maneira macroscópica, ou seja, o cérebro ele vai diminuindo de tamanho, né, como todas as outras estruturas do nosso corpo. Você conhece algumas pessoas aí que têm uma determinada altura, ao longo do tempo ela vai diminuindo de tamanho, justamente porque ela começa a envelhecer e os ossos começam a impactar dentro das articulações, diminuindo sua altura, a sua estatura, na verdade, e isso ocorre também com a pele e com o tecido nervoso também não é diferente. O que muda, né, exatamente aqui, que a gente apresenta um maior conhecimento da vida, mas por isso que às vezes a gente está conversando com uma pessoa um pouco mais velha e demora para ela que ela dê uma resposta, né? Ela não é a sua amiga de escola, né? O seu amigo que conversa rapidinho. Então, o pessoal que é mais velho, às vezes ele começa a falar e demora um pouco para falar, apresenta diversas teorias, fala bastante sobre a sua vida, porque todo aquele sinal elétrico que nós vimos nos neurônios, eles começam a fazer um caminho, um percurso maior. Então, o cérebro envelhecido, ele apresenta também essa alteração, que pode ser de comportamento, mas ele certamente ali, ela é caracterizado por uma alteração anatômica, tá bem? Então, a diferenciação básica de um cérebro para o outro, né, é primeiramente que o cérebro jovem ali, ele tem maior massa branca, né, a gente vai ver isso de massa branca e massa cinzenta na prática, mas quando eu falo aí do cérebro jovem, a massa branca,
ela é predominantemente ali para raciocínio, né, e a massa cinzenta fica ali dentro para fazer a sinapse de maneira mais rápida. Ocorre, né, que a junção dessa massa branca e massa cinzenta, ela pode ocasionar ali um envelhecimento, né, então muda um pouquinho a coloração, e de certa forma diminui também o seu funcionamento, gerando ali o que muita gente acaba tendo problema de relacionamento, porque uma avó, uma mãe, um pai, uma pessoa mais velha na família, ela pode apresentar ali um comportamento um pouco mais lento do que você deseja, mas é o tempo que aquela pessoa tem, é o entendimento que aquela pessoa tem, né? E lembrando, pessoal, que ninguém nunca passou por isso, então é necessário a gente ter muita paciência com a população mais idosa, tá? Com a população que tem algo a nos ensinar, seja por experiência pessoal, experiência profissional, vivência, mas acima de tudo, percebam que existe uma alteração de memória e existe uma alteração física, né, na musculatura ali no nosso cérebro, vamos falar assim, dessas substâncias. O que acaba acontecendo em alguns casos, principalmente aí do neurônio de um adolescente, de um jovem, percebam que ali em cima, né, a conexão ela é mais rápida e existe uma proteção, né, no axônio ali, durante a transmissão, tanto do nódulo de Ranvier, na parte de cima aqui, ó, como também da bainha de mielina. Hein? No caso da população mais idosa, pode acontecer de uma desmielinização, tá? Ou seja, a bainha de mielina, ela sai aqui do axônio e muitos pensamentos, né, daquele processamento do que a pessoa estava pensando, né, ou estava querendo falar, fica mais lento e ele perde força para chegar aqui aos terminais do axônio. Eles recebem, eles fazem a captação no terminal de recepção, né, mas a transmissão fica prejudicada. É isso que ocorre, por exemplo, na população, né, mais idosa, que apresenta esclerose, ou que apresenta ali uma das patologias, né, que é Alzheimer. Né? Alois Alzheimer foi um médico alemão que em 1817, se eu não me engano, começou a estudar essa perda de massa cinzenta e, consequentemente, aí a perda do neurônio. Ele não tinha a tecnologia que nós temos hoje, né, para a gente entender um pouco mais sobre o que acontecia na neuroanatomia, mas, em resumo, o que acontece é isso. O impulso saltatório elétrico térmico lá do nosso sistema nervoso, no adolescente, no jovem, na pessoa ativa, ela consegue chegar, né, ser captada no terminal de recepção e ser encaminhada ao terminal de transmissão, mas na população idosa, ela pode perder a desmielinização, pode acontecer por maneira genética, pode acontecer por causa de questões do ambiente, né, de não receber esses estímulos, não receber necessariamente estímulos para manutenção da sua memória, do seu raciocínio, e isso pode gerar uma desmielinização desse neurônio. Então, se você tem alguém na família que está ficando mais velho, que está chegando aí na idade do 200, né, 40, 50, 60, 70 e por aí vai, estimulem a sua memória, estimulem seu raciocínio, estimulem essa conexão para que eles não percam essa capacidade de raciocínio, tá bem? E a tendência, se eles começarem a perder, é apresentar, assim, aquele sentimento, né? O que eu estava falando mesmo? Para onde eu estava indo? Eu cheguei aqui na cozinha, o que eu ia fazer mesmo? Então, a pessoa não está ficando caquética, não está ficando velha. Está ocorrendo uma desmielinização do neurônio. Esse neurônio, se perder esse impulso nervoso, ele começa a morrer, a deixar de existir, e, consequentemente, a pessoa vai apresentar ali um distúrbio bem severo de memória e, consequentemente, o envelhecimento precoce ali daquele cérebro, tá bem? A parte ruim, como eu falei para vocês, né, que o neurônio ele equivale a 10% do nosso cérebro,
A gente usa aí cerca de 3% dele, tá? Então é muito pouco. Então, algumas pessoas que são acima da média, vamos falar assim, utilizam ainda 3% do neurônio. Teria 7% ainda para usar, mas esses 7% eles vão sendo perdidos ao longo do envelhecimento e ao longo da vida daquela pessoa. Então, basicamente, aí, quando a gente aborda os princípios, né, de funções dos neurônios, eles se propagam nesse sentido, né, dendrito e o corpo celular axônio, e é um impulso nervoso de origem elétrica que resulta em alterações de cargas elétricas na superfície externa e interna da membrana celular daquele neurônio. Então, eu vou tentar passar uma transmissão para vocês aqui, uma projeção. Caso ele não rode aí com áudio, né, certamente na gravação ele vai rodar depois. Mas basicamente eu quero mostrar para vocês como que funciona o neurônio, né, e especificamente aqui nesse caso, né, da visão. Né, mas existem diversos tipos de neurônios, aí, diversos tipos de estímulos, né, que vão alterar a função desse neurônio. Tudo que você faz e tudo que você é vem do seu cérebro. E tudo que o seu cérebro faz vem de sinais elétricos e conexões químicas. Basicamente, seu cérebro é uma tempestade elétrica. Veja aqui como o cérebro cria a visão. Quando a luz entra pelos olhos, é convertida em sinais elétricos que percorrem seu cérebro por meio de feixes grossos de fibras nervosas bem isoladas, chamadas de neurônios. O cérebro tem cerca de 100 bilhões de neurônios, o mesmo número de estrelas da Via Láctea. Os neurônios enviam raios ao longo de seus braços finos, para lá e para cá, o dia inteiro, diariamente, durante toda a sua vida. Mas os neurônios não se tocam. Quando um raio chega ao fim de um neurônio, ele libera mensageiros especiais chamados neurotransmissores, que pulam a fenda existente entre os neurônios e se conectam do outro lado. Isso inicia uma tempestade elétrica no próximo neurônio. Um neurônio pode ter 100 mil dessas fendas, chamadas sinapses, cada uma com centenas de milhares de neurotransmissores. Um neurônio pode receber mensagens de 100 mil outros neurônios, e cada uma delas chega 1000 vezes por segundo. Essa enxurrada de mensagens é o que faz com que a tempestade elétrica não pare. É essa tempestade elétrica que permite que o cérebro interprete a luz que entra pelos olhos como imagens que podemos ver. Então, quando a gente apresenta aqui, né, essa imagem, né, ela entende aí um pouquinho do funcionamento do nosso corpo, tá bem? E principalmente, né, nesse caso aqui eu te mostrei a questão da visão, tá? Mas nós temos diversas formas de entender e interpretar a função do neurônio. Mas você entendendo que ele é dividido entre dendrito, corpo celular e axônio, já é a função básica do neurônio, a sua estrutura. Entendendo a capacitação, né, a capacidade ali de receber estímulos do dendrito, encaminhar para o corpo celular e, na sequência, axônio, é a função básica deste neurônio. Falando ainda sobre o neurônio, né, nós temos 3 tipos de neurônios, né, de maneira bem superficial, aí nós temos 3 tipos, né, chamado de unipolar, bipolar e multipolar, tá? Então, unipolar é que recebe a informação do sistema nervoso e efetua somente uma ação. Esse neurônio, ele tem uma função pré-determinada, né, que de maneira unipolar aí ele vai realizar somente uma função, né? Então, ele também é chamado aí de neurônio motor ou neurônio eferente, tá? Porque ele vai realizar ali uma função motora, né? Então, nós temos ali toda aquela estruturação que eu falei para vocês, né? O corpo celular, dendritos, núcleo, bainha de mielina, né? Célula de Schwann, o nódulo de Ranvier e o axônio por si só, até chegar numa placa motora, tá bem? Então, é isso que vai gerar, por exemplo, uma ação de contração do músculo, tá? Ele vai auxiliar ali o músculo a se contrair. Nós temos ali, né, depois o neurônio chamado neurônio bipolar, né, que ele capta a mensagem do meio externo, né, ou do meio interno, das células sensoriais e manda ainda para o sistema nervoso central. Esse neurônio, ele também é chamado de neurônio sensitivo ou neurônio aferente, né? Então, quando eu tenho ali uma recepção de um toque,
né, principalmente aí numa massagem ou numa manobra, né, eu tenho esse neurônio recebendo aquela sensação, né, de afetividade, né, ou de sensação agradável, e ela, juntamente com neurotransmissores, vão encaminhar ali no nosso sistema nervoso central, de uma maneira muito rápida, se aquela massagem, se aquela manobra está sendo agradável, né? É justamente por causa de uma atuação dos neurotransmissores. Nós verificamos aí que, de maneira estrutural, ela tem ainda um receptor, né? Que basicamente vai estar ali na sua captação nas células ou da própria pele, por exemplo, né? E o neurônio sensitivo é o que vai captar a mensagem no meio externo, interno, e levar para as células sensoriais, mandando ali uma resposta rápida ao sistema nervoso central. E por último, ali nós temos o interneurônio, né, ou o multipolar, que ele é um neurônio associativo, né? Eu falo que assim, é um neurônio que ele gosta de criar amizades, né? Ele estabelece conexões entre todos os neurônios. Ele é um circuito completo, né, e complexo também, de certa forma, porque ele tem dendritos tanto na parte superior como dendrito na parte inferior. E no meio de tudo tem o núcleo ali, né, o corpo celular, e ele é composto ali do axônio por toda a sua extensão. Quando eu falo desse neurônio, né, nós temos então essa divisão unipolar, bipolar e multipolar, que ele é basicamente aí só dividido de maneira anatômica, né? Então nós temos essas ramificações dentro do corpo, mas entendendo principalmente que eles são três tipos: unipolar, bipolar e multipolar, né? Então fica fácil da gente entender a atuação. Unipolar tem uma ação somente, bipolar tem duas ações ou mais, e o multipolar realiza todas as conexões entre os demais neurônios, né? Então, o unipolar ele tem uma ação, o bipolar tem duas ações, e o multipolar tem todas as demais ações. As células da glia, né, conforme a gente já falou lá no início, mas eu vou dar uma ênfase um pouquinho maior, ela compreende os espaços, né, entre os neurônios. É ele que vai dar sustentação, proteção e vão auxiliar na produção da bainha de mielina. No sistema nervoso central, vai ser produzido pelos oligodendrócitos. No sistema nervoso periférico, eles serão produzidos aí pela célula de glian, né? Ou, desculpa, pela célula de Chivan, tá? O neurogliais vai ser produzido pela célula de Chivan no sistema nervoso periférico. Então, é só guardar aqui no cérebro, é o oligodendrócito. No restante do corpo, a célula de Chivan. Conrado, eu consigo verificar isso a olho nu? Não, pessoal, somente em como todas as propriedades do nosso tecido, né? Somente através de, de somente através de microscópicos, e ainda, né, eu preciso ali de um bom neurocientista do meu lado para poder fazer essa separação, né, e observar aí cada função. A célula da glia, né, ela é chamada, como eu falei para vocês, aí, de célula da glias ou neurogliais. Elas são células neuronais do nosso sistema nervoso central, e também elas servem para dar suporte e nutrição aos demais neurônios. Então, é uma forma que o nosso corpo encontrou para verificar ali, para auxiliar o cérebro humano através da relação que tem entre os neurônios, para que elas continuem em manutenção, sustentação e proteção do próprio neurônio. Muitos neurocientistas acreditavam ali que os neurônios eram era a única parte que nós tínhamos, né, do nosso sistema nervoso central, era só o cérebro e os neurônios. E os neurogliais, né, eles não existiam, né, nessa época. Então, conforme eu falei, os neurônios eles equivalem a 10% do nosso cérebro. Os neurogliais equivalem aos 90%, né, do restante dessa parte, né? Então, quando eu falo das células gliais, ela consiste, né, de uma maneira bem técnica, a 90% do nosso sistema nervoso central,
né, tanto no nosso sistema nervoso, na verdade, dividido em central e periférico. Quando a gente fala ali, primeiramente, dos oligodendrócitos, né, ele tem a função, então, de fabricação da mielina. Ela fabrica a partir de lipídios, então é comum a gente chamar ali aquela mielina, né, como se fosse uma bainha de gordura, né, primeiramente porque a gordura é um isolante térmico, né, então ela protege ali, o impulso elétrico no nosso corpo, né, e de certa forma ela serve para auxiliar, né, a nossa condução elétrica do nosso neurônio. Nós temos a microglia, né, que eu falei ali no passado, ali nos outros slides. Ela consiste ali numa capacidade de proteção dos neurônios, e elas equivalem ali a 15% de todo o tecido nervoso. As microglias, elas vão ser chamadas aí também de células ependimárias, né, juntamente com ependimócitos, eles vão auxiliar ali nas células de defesa do nosso corpo. Os artrócitos, né, que a gente viu ali nos outros slides, ela tem um formato estrelado ali, ela serve de sinalização e de comunicação com os neurônios, e ela realiza, né, ela realiza comunicação em todas as partes ali, não percebe que ela tem esse formato de estrela ali, porque existe estruturas ali para ligar tanto a neurônios como a vasos sanguíneos, né? Então ela recebe ali nutrição, né, dos vasos sanguíneos, e ele serve também para realizar uma função multidirecional. Já os ependimócitos, né, elas estão presentes em todo o sistema nervoso central, mas principalmente aí na retina, justamente porque ele participa de uma maneira bidirecional dos neurônios. Então, sabe aquela sensação que você está andando e você olha um buraco no chão ou alguma coisa que você vai pisar? São os ependimócitos que fazem a conexão com o seu globo ocular de maneira muito rápida, e você desvia de algo que você estava pisando ou de uma sensação que você poderia ter ali de queda, de risco, né? Então, os ependimócitos estão presentes justamente para auxiliar de maneira bidirecional os nossos neurônios, para fazer ali uma conexão rápida e para que a gente não sofra nenhum acidente, nem nada disso. É por isso também que algumas funções, né, associadas ao sistema vestibular, né, como queda, como dificuldade em manutenção de ficar em pé, os ependimócitos eles servem para auxiliar, né, quando a gente tem algum problema de equilíbrio. Tá? Então, algumas pessoas aí, geralmente, quando apresentam alterações no seu sistema vestibular, como essas alterações, né, de ficar em pé, de concentração, de manutenção da postura em pé, ou quando levanta de uma maneira muito rápida e perde o equilíbrio, pode ser também por causa de uma alteração ali do sistema vestibular associado a uma perda das células ependimócitas. Então, aquela sensação que você coloca o óculos para enxergar melhor, né, ela auxilia nos ependimócitos, e também, né, já ouviram aquela expressão que a pessoa coloca o óculos para poder ouvir melhor? Porque ela também tem um direcionamento aí ao sistema auditivo. Indo agora para os sistemas das células do sistema nervoso periférico, né, nós temos aí as células satélites, né, primeiramente, que elas são basicamente localizadas no sistema nervoso periférico, e elas vão promover o isolamento elétrico em torno do neurônio, em conjunto com a célula de Schwann. Então, a função básica dessa célula satélite, né, ela é ser progenitora, né, então que eu quero dizer que ela produz células novas, né, e fibras musculares principalmente. Ela auxilia no desenvolvimento de fibras musculares. Elas estão diretamente envolvidas no crescimento muscular que nós temos, e também aí ela vai auxiliar também na regeneração de doenças e lesões. E por último ali a célula de Schwann, conforme eu já falei,
ela recobre, né, a bainha de mielina no sistema nervoso periférico para gerar um impulso nervoso correto dos nossos neurônios do sistema nervoso periférico. Após essa grande explicação aí do nosso sistema nervoso, eu preciso entender também o que é esse mecanismo de sinapse, tá? Sinapse, pessoal, ela é o que a gente chama de um efeito químico, né? Químico-elétrico, que vai agir na comunicação entre um neurônio e outro. Então, lembra quando a gente viu, né, o desenho lá do neurônio, né, que ele é separado em corpo celular, né, dendrito, corpo e axônio? É ele que vai fazer, através do terminal, né, de transmissão, a conexão com outro neurônio que vai ter ali na sua extremidade o terminal de recepção. Então, essa comunicação é como se fosse um telefone aqui com fio, né? Então, um neurônio liga para o outro, e através dessa condução aqui do fio, esse neurônio vai receber ali a comunicação do que ele exatamente necessita, né? Só que essa comunicação ela só vai acontecer mediante mediadores químicos, chamados de neurotransmissores. A gente tem alguns no nosso corpo, eu vou citar alguns deles aqui, mas eles também podem ser estimulados através de medicação e, consequentemente, aí, através da sua devida nutrição. Então, quando a gente fala de alguns alimentos aí que melhoram a nutrição do neurônio, certamente nós temos aí que utilizar bons alimentos, né? E nós temos aí também alguns podemos falar assim, maus alimentos que vão degenerar esse neurônio, né? Entre eles, não é um alimento, mas pode ser aí, o caso de bebidas alcoólicas e drogas, elas podem fazer com que haja a ruptura desse neurônio, dessa conexão, e gerando aí uma falha da comunicação entre esses neurônios. É na sinapse onde ocorre a transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro. Então, o que acontece aqui, basicamente, nessa estrutura, é que há um canal de permeabilidade, né, em que age a contração desse neurônio e a passagem desse impulso nervoso para que o outro neurônio, por ser especializado, ele vai receber essa informação e vai tomar uma decisão do que deve ser feito. Quando a gente fala ainda sobre sinapse, ela é conhecido aí como um emparelhamento, né, dos cromossomos, para que haja uma comunicação. E a sinapse, né, ela também pode ser chamada de um local de contato entre um neurônio e outro, onde ocorre a transmissão de impulsos nervosos de uma célula a outra. A sinapse, né, ela só vai acontecer se houver ali a relação, né, o efetivo contato, né, entre um e outro, e haverá ali também um neurotransmissor que vai auxiliar para a transmissão desse impulso nervoso de um neurônio a outro. E esse neurônio, né, ele pode ser tanto, conforme a gente viu, né, ao longo dessa aula aí, ele pode ser tanto multipolar, bipolar ou unipolar. Então, a sinapse ela pode acontecer de diversas formas e em todo lugar do corpo, né, do mesmo momento, né, no qual a gente tem aquele pensamento. Então, quando eu falo sobre a transmissão desse impulso no neurônio, de uma maneira bem objetiva, através do neurônio, que haverá uma recepção de uma outra célula, e o objetivo é causar uma resposta neste organismo. Geralmente, essa comunicação ela ocorre entre dois neurônios, mas ela pode acontecer ao mesmo tempo em todos os neurônios do nosso corpo de uma maneira bem rápida. Os impulsos nervosos, eles são realizados ali através da comunicação de um neurônio no outro, com o restante do corpo, bem como meio externo, são os sinais elétricos que a gente recebe de transmissão. Então, quando a gente chega no lugar que está muito frio, né, a nossa pele faz essa captação, informa toda a estrutura do nosso corpo. O nosso corpo vai informar os neurônios, vai informar o nosso sistema nervoso periférico, que vai começar a produzir acetilcolina, noradrenalina, para gerar uma excitação da pele, aumentando a temperatura interna do nosso corpo.
Nós temos diversos tipos de sinapse, mas uma delas é essa que eu citei agora, que é a alteração aí do sinal do estímulo elétrico, né, o estímulo do meio externo para um sistema elétrico, químico, elétrico novamente, e uma alteração da nossa pele. Entre elas aí a gente pode verificar que haverá na pele, né, uma espécie de um enrijecimento, né, que ele vai aumentar ali. Quando a gente fala que arrepia a pele, geralmente é porque a pele está se enrijecendo para que não entre mais frio dentro do nosso corpo. Então é comum a gente passar ali a mão dentro da nossa pele, né? Quando a gente está com muito frio, a gente se abraça, coloca uma roupa, né, coloca uma blusa para que ela seja coberta e a gente não receba o frio. E a mesma coisa acontece no calor, quando a gente tira essa propriedade, né, tira essa camiseta, essa blusa, naturalmente a pele ela vai entender isso, vai informar o sistema nervoso periférico, que por sua vez vai ensinar o sistema nervoso central para que diminua a produção de noradrenalina e acetilcolina, para que mantenha o nosso corpo na nossa temperatura basal, temperatura que nós estamos de base do nosso corpo. E chegando aqui no nosso penúltimo slide, eu preciso entender aí dos neurotransmissores. Nós temos que entender que o neurotransmissor, eles são mensageiros químicos, e eles vão transportar estímulos e equilíbrio no nosso sistema, entre os nossos neurônios e as células nervosas e outras células do corpo. Então, vamos começar aqui, primeiramente, né, pelo neurotransmissor, que é a dopamina. Então, a dopamina ela vai produzir no nosso corpo uma sensação de prazer. A dopamina ela é um mediador químico, né, conforme a gente já falou isso lá na aula sobre sistema renal, ela fica localizada ali na glândula suprarrenal, e ela é indispensável para que haja atividade normal do cérebro. Então, quando eu falo do efeito de prazer, né, ele pode ser provocado tanto por uma sensação de bem-estar, de prazer, e ela ela realiza, né, ela vai auxiliar o nosso sistema nervoso central para entender quando algo está bom, algo está ruim, e tem uma relação bem íntima com emoções, atenção, aprendizado, o sono. Então, quando eu falo sobre a dopamina, principalmente, eu estou falando aí sobre uma sensação de bem-estar, tá? Nós temos outros neurotransmissores, né? Eu vou citar aqui, no caso, a serotonina, que ela tem a ver com uma sensação de humor. Então, ela está ligado diretamente aí com o que a gente se alimenta, com o que a gente come, né? Aquela pessoa que está começando a fazer dieta lá e corta o carboidrato, corta a farinha branca, ela tem uma alteração de humor justamente porque ela deixa não é de humor, né? De mau humor, na verdade, né? Porque ela deixa ali ela altera as sensações do seu apetite, altera algumas situações do seu ritmo cardíaco, né? Então, quando a gente fala sobre alimentação, está ligado diretamente à serotonina. Ela também está ligado à temperatura corporal, né? Está ligado a funções intelectuais, né? Então, o hormônio, quando ele está em baixa concentração, ele vai gerar dificuldade para dormir, vai dificultar, né, nossa ansiedade, inclusive pode gerar até inclusive a própria depressão. Então, quando a gente fala exclusivamente da serotonina, ela pode gerar ali no cérebro, né, uma dificuldade de humor, né, de entendimento. Por isso que quando a gente fala sobre a depressão especificamente, ela é caracterizada sim como uma doença, mas ela pode ser tratada, né, com estímulos aí de serotonina do nosso corpo. Ela é uma substância, né, que ela é encontrada nos tecidos humanos e especificamente nas mucosas gástricas, né? E existe uma relação. Então, se você come muita coisa que te deixa feliz, né, que te dá uma sensação de humor, é bem parecido com a dopamina, mas naturalmente isso vai gerar um aumento aí do seu apetite, e, consequentemente, um aumento aí do seu peso. Aí entra com uma situação ruim,
né, de subir na balança e ter notícias desagradáveis. Mas a serotonina, como a gente estava falando aí no cérebro, ela é fundamental para questões de humor. O glutamato, né, o glutamato, ele tá ligado a um neurotransmissor ligado à memória. Ele, geralmente, né, a gente consegue, através de um ácido chamado ácido glutamáquino, né, que ele está presente no sal, ele está ligado ao paladar, né, então por isso que a gente come alguma coisa salgada, a gente associa que aquilo ali tem sal, né? Ou, por exemplo, doce, aquilo vai trazer uma memória interessante para a gente, né? Então, se alguém buscar aí a primeira vez que comeu um doce, né? Ou tem uma sensação agradável quando come uma barra de chocolate, lá um pedacinho de chocolate, esse glutamato ele tem a ver com a questão de memória, né? Ele é um aminoácido, né? Um neurotransmissor também, que ele age de maneira excitatória, né? Então é isso que ajuda a gente a salivar lá no momento que a gente está começando a ficar com fome. Ela auxilia também no aprendizado, né? Então através da gente guardar, né, todos esses nomes aí que a gente está aprendendo hoje, né? E ele possui um papel fundamental também na, na no nosso intelecto, né, na gente guardar aí essas funções, né? Ela está presente em alguns alimentos, aí, como tomates, alguns queijos, né, e carne também, justamente por causa do sal, né, do sódio que está presente ali na, naquele alimento. A gente vai entender que esse neurotransmissor ainda, como o glutamato, ele é armazenado, né, em algumas vesículas que nós temos, e eles auxiliam aí as fendas sinápticas, né, a realizar a conexão entre os neurônios. Por isso que a gente fala aí, faz uma associação que naturalmente o glutamato ele está ligado à memória. A acetilcolina, né, a acetilcolina, ela está ligado a um neurotransmissor que vai atuar nos nossos neurônios voltados à atenção e principalmente a musculatura das células musculares. Então, quando a gente ouve uma música um pouco mais ligada aí a filmes de terror, né, filmes de drama, enfim, esses filmes, né, eles vão gerar ali, através do nosso sistema auditivo, um sistema de atenção. Ele vai informar o sistema nervoso através de associações ali nervosas e musculares que vão produzir uma contração muscular. Então, a acetilcolina, ela está ligada a situações de alerta também, né, juntamente com a noradrenalina. Mas é quando a gente gera uma tensão maior ali do nosso neurotransmissor. A acetilcolina é o que faz a gente manter o nosso foco, né, o nosso equilíbrio, né, através da manutenção aí das aulas remotas, né, ou ainda para prestar atenção, né, quando alguém está falando, né, então ele é um dos primeiros neurotransmissores que foram descobertos, justamente porque as pessoas começavam a apresentar falta de atenção, de concentração também. A acetilcolina, quando ela foi estudada, né, pela primeira vez ali, ela foi separada entre colina, né, e metacolina, depois que virou acetilcolina, né, e ela serve tanto no sistema nervoso central como no sistema nervoso periférico para ser um receptor ali do que diz respeito à atenção. No sistema nervoso central, ela vai, conforme a gente falou, da contração muscular, que ela vai auxiliar para a gente ficar atento ao que está acontecendo à nossa volta. Mas ela vai atuar também em parceria com a noradrenalina, através de sistemas de alerta no nosso corpo. Então, quando a gente ouve algum barulho estranho aí que a gente está dormindo, né, a tensão das nossas pupilas ficarem dilatadas, né, quando a gente ouve algum barulho, né, a gente está dormindo à noite, ouve algum barulho e a gente acorda, né, porque o nosso sistema ele envia uma carga rápida de neurotransmissores de noradrenalina. Ela está ligado também a alguns itens aí de humor, de ansiedade, sono, alimentação,
E a noradrenalina, ela que nos informa, por exemplo, o horário que a gente tem que comer, o horário que a gente precisa se alimentar, né? Ou faz tanto tempo que você não se alimenta. Então, a noradrenalina, ela atua através do sistema de alerta do nosso corpo. Como eu falei também, ela é um neurotransmissor, né? E ela também está localizada ali nas glândulas suprarrenais, lá no nosso rim, bem? A endorfina, né? A endorfina, ela está ligado a um neurotransmissor de euforia, de alegria, né? Ela é um tipo, né, de analgésico, então por isso que a gente está com um problema pessoal aí, a gente conversa com pessoas para cima, pessoas otimistas, é isso que as pessoas despertam na gente, né, uma endorfina e uma euforia, porque ela é um neurônio que provoca o efeito até analgésico, a gente acaba esquecendo dos nossos problemas porque a gente está próximo de pessoas mais calmas, mais animadas, vamos falar assim, e isso traz uma certa paz aí, uma certa alegria, né, pro nosso problema, que naquele momento parece que é muito grande, mas através de pessoas animadas aí, isso nos ajuda. Elas são estimuladas no nosso corpo através do exercício físico, por exemplo, para se você fizer um exercício físico aí pelo menos 3 vezes por semana, de no mínimo 45 minutos, você vai gerar uma produção melhor de endorfina no nosso corpo. Tá ligado aí a você dar gargalhadas, né, juntamente com a serotonina, por causa de humor, né? Então, se assistir filmes para cima, assistir stand-ups aí que fazem a gente dar risada, né? Ter filmes de comédia, isso vai ajudar na euforia. Se você tiver bons pensamentos, né, por esse momento que a gente está em casa, a endorfina também vai ajudar a ser produzida. E também eu não posso deixar de falar sobre isso, de você ter relações sexuais, a endorfina ela é produzida durante esse momento, né? Após aquela sensação, após o ato sexual, é isso que nos deixa mais alegres, né, para o dia seguinte ou para aquela noite, obviamente com pessoas, parceiros e parceiras aí no qual a gente tenha prazer, né, de realizar o ato sexual. Nós temos depois aqui a GABA, né, que é um calmante do nosso corpo, né, e a GABA, ela é um neurotransmissor que ele vai controlar a ansiedade e também esse é um calmante ali, ele está presente também através de alguns chás que eles podem gerar um certo relaxamento ao nosso corpo. E a principal função, né, do GABA é desacelerar a atividade cerebral. Então, por isso que a gente toma alguns medicamentos aí para calmante, né? Ele está presente, por exemplo, aí na maracujina, né, do próprio maracujá. Ele está envolvido aí na visão, no sono, né, no tônus muscular, por isso que a gente fica relaxante. E ele é produzido principalmente através do estímulo que nós temos aí em alguns receptores do nosso corpo, como pés, mãos, face, né, nas costas, quando a gente recebe alguma massagem, algum toque nessas regiões, isso causa um efeito calmante, né, no nosso sistema nervoso central e periférico. Ela atua também, né, conforme a gente falou, para diminuir a atividade cerebral, e aí que a gente consegue ter um relaxamento, né, e um calmante no nosso corpo. E por último, aqui nós temos a adrenalina, né, que aí é um dos itens mais desagradáveis para o nosso corpo, mas também ele serve para informar, né, o nosso corpo que nós estamos com uma sensação de perigo, né, e pode estar vindo ali um sentimento de luta, de fuga, né, e essa adrenalina, né, ou também chamada de epinefrina, ela é um hormônio, né, é um neurotransmissor e um hormônio que gera ali uma sensação, né, de que nosso corpo nós estamos passando por alguma situação de perigo. A adrenalina, né, ela atua principalmente no sistema nervoso simpático, ali no sistema nervoso
periférico, e juntamente, né, com a acetilcolina e a noradrenalina, a gente fica numa situação de alerta, de atenção e preparado por algo ruim. Ela vai atuar ali com o aumento, né, da pressão cardíaca, né, pressão arterial, o aumento dos batimentos cardíacos, e ela é despejada aí no nosso corpo através de situações de estresse, de situações que a gente passou por algum motivo, né, de situações ruins, e a adrenalina, ela acaba gerando ali um excelente estimulante cardíaco, né? Então, isso pode ser ruim, né, para o nosso corpo, principalmente se a gente já tiver algum problema nesse sistema circulatório cardíaco. Então, basicamente, quando a gente fala aí desses neurotransmissores, né, eles são mensageiros químicos para a atuação dos nossos neurônios. Bem, pessoal, chego aqui ao final da nossa aula. Vou deixar aqui a minha mensagem de obrigado até breve, esse e-mail aqui para que vocês entrem em contato comigo. Também estou no grupo do WhatsApp da turma de vocês. Fico à disposição 24 horas aqui para vocês, se vocês puderem entrar em contato comigo, né, mandar só uma mensagem aí durante esse período de distanciamento, tô bem, não tô legal, tô assistindo, tô acompanhando as aulas. É bom para a gente manter contato, né, mesmo que de maneira distante, a gente vai estar sempre presente, tá bem? Eu agradeço você que acompanhou essa gravação, você que está assistindo essa aula agora, obrigado até breve, fiquem com Deus, fiquem bem, tudo isso vai passar, e logo logo a gente vai estar podendo aí se rever dentro desse novo normal que a gente estamos nos preparando para isso, tá bem? Então, eu só vou aparecer aqui rapidamente para deixar um abraço para vocês, né? E dar um tchau, e agradecer justamente porque vocês estiveram participando dessa aula em formato remoto no dia de hoje, tá bem? Estou à disposição também para alguma dúvida, quiserem tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Só vou parar aqui a nossa gravação para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas um obrigado e até breve, até a próxima aula.